Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus possa nos abençoar e se manter entre nós. É sempre uma alegria renovada me dirigir a cada um de vocês, ouvintes e internautas da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda diariamente a construir um mundo melhor. Dando sequência ao nosso programa semanal, ao encontro de Jesus. Eu hoje quero conversar sobre Conhece-te a ti mesmo. Conta uma velha lenda que um lenhador, ele morava defronte uma floresta. Um dia, nas suas orações, ele ouve uma voz que lhe diz: entra na floresta. E ele, pensando tratar-se de um recado que deveria ser escutado ao pé da letra, ele entra na floresta. Era um homem muito pobre, tinha dificuldades de manter a sua família, honrar os seus compromissos, e entrando na floresta ele descobre quanta madeira de lei. E eu, passando dificuldades, sem nunca ter me deparado com a possibilidade de entrar, começa então a cortar aquelas árvores, pegar daquelas madeiras, vender, e começa a melhorar seu padrão de vida. Começa a ganhar dinheiro, ter muitas facilidades na vida, e igualmente vai perdendo contato com a esposa, com os filhos, quando resolve orar uma vez mais. E a mesma voz lhe diz: entra na floresta. E ele, que já tinha entrado uma vez, resolve entrar um tanto mais, quando se depara com um córrego, onde, se jogasse mercúrio, poderia se extrair ouro das suas águas. E ele, caramba, eu agora posso ficar ainda mais rico. E ficou. Tornou-se um empresário, comerciante de madeiras, vendedor do ouro, tornou-se uma pessoa importante, mas deu-se conta. Ganhou a vida material, mas perdeu o contato da esposa, já não tinha tempo mais para seus filhos, o casamento foi se dilacerando, ele foi percebendo que os filhos foram tendo os mais variados problemas que a vida costuma nos trazer, quando mais uma vez ele se coloca a orar. Entra na floresta. E pela primeira vez ele se dá conta que não era um recado literal, porque era a grande floresta da nossa intimidade. Ele deveria entrar dentro de si próprio e entender: eu sou um espírito imortal. Eu estou no mundo para aprender a amar, a servir, a dar conta da minha família, de me tornar uma pessoa melhor. E ele, puxa vida, acho que eu perdi um pouco de tempo. Resolveu ficar melhor com a sua esposa, resolveu retornar o contato com os seus filhos, já não ligava mais tanto para os bens materiais, que até são importantes. Nós precisamos pagar as nossas contas, mas deu-se conta de que ser um bom pai, ser um bom esposo, ter a felicidade como esse processo íntimo de construção diária e conhecer a ele próprio era o processo mais importante do que efetivamente ganhar uma floresta exterior. Essa história nos conta da nossa necessidade de entrar dentro de nós mesmos, num processo intitulado autoconhecimento. Quando nós abrimos a questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos imortais: qual o meio prático mais eficaz de progredir nessa vida, de resistir à atração ao mal? E a resposta: um sábio da antiguidade já vos disse, gnot se auton. Eu respondi em grego, gente, porque essa era uma frase que estava no pórtico da cidade de Delfos, onde as pessoas iam para conversar com a Pitonisa, em verdade uma mulher chamada Pitonisa, que recebia o deus Apolo. E no pórtico dessa cidade de Delfos havia essa frase, gnot se auton, conhece-te a ti mesmo, que vem no Livro dos Espíritos como o meio prático mais eficaz de nós progredirmos na vida. Por quê? Eu só consigo me transformar para o bem, para o amor. Eu só consigo me tornar uma pessoa melhor se eu conheço em que bases eu me construí. Se eu consigo ver o que há dentro de mim,
Porque, observem, para que eu reforme uma casa, eu preciso conhecer as suas bases. Daí, o autoconhecimento deve ser aquele processo diário de nós olharmos para nós mesmos, de nós meditarmos na nossa vida. Não é algo que nós fazemos na correria do dia a dia, que muitas vezes nos torna assim, a gente vai perdendo as oportunidades, porque está sempre correndo, sempre com obrigações as mais diversas, quando a gente deveria parar um pouco, meditar sobre a nossa vida, meditar sobre nós mesmos. Jesus falou sobre autoconhecimento. Quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, há uma citação do Mestre muito oportuna, quando ele nos convida. Por que vocês enxergam um argueiro, que quer dizer um cisco, no olho da outra pessoa e não enxergam a trave que está dentro do seu? Observem, a gente consegue ver o defeito na outra pessoa, mas não conseguimos ver a trave. Aqui, num sentido dos nossos vícios, não conseguimos ver o que há em nós. Por quê? Negligenciamos ainda a tarefa do autoconhecimento. Miremos então a sonda na nossa intimidade e passemos a olhar que há em nós coisas que precisam ser corrigidas. E, igualmente, aspectos que nós já trabalhamos bem, que nós podemos ratificar. Eu vou trazer algumas dicas para que nós possamos nos autoconhecer, que nem sempre é uma tarefa simples, mas é possível. A primeira dica que eu dou para vocês: passemos a observar as nossas reações. Porque se eu quero me conhecer, a melhor forma não é observar as minhas ações, porque quando eu ajo, eu delibero antes, eu penso antes. Mas para saber o que há na minha intimidade, eu preciso ver como eu reajo. Quando alguém me agride, quando alguém fala alto comigo, quando eu sou contrariado no meu desejo, porque aí brota aquele espírito velho que há na minha intimidade. Gente, mas é para se conhecer, não para se martirizar, mas num processo pedagógico de transformação. Passemos a observar as nossas reações, porque elas dizem muito de nós. Um segundo aspecto: passemos a observar os temas conflituosos sobre os quais nós estamos sempre pensando, sempre falando. E é um livro do benfeitor André Luiz, Ação e Reação, quando ele entrevista um obsessor chamado Leonel. E Leonel diz que todos nós temos um tema básico ou central. São os assuntos ou o assunto que sempre são a tônica das nossas conversações. Observe se nós não falamos sempre em política, ou sobre sexualidade, ou falamos sobre, enfim, os temas mais variados do cotidiano. É porque aquele assunto que a gente está sempre observando diz muito do que nós trazemos em nós. Somos os políticos do passado. Somos aqueles que trazemos as marcas da sexualidade do passado, e isso acaba reverberando na nossa intimidade. Processo de autoconhecimento. Terceiro aspecto: observemos as críticas que costumamos fazer às outras pessoas. Sabem por quê? O que está mal resolvido dentro de mim, diz a psicologia e igualmente a benfeitora Joana de Ângeles, eu costumo enxergar na outra pessoa. Por isso Jesus já colocava: vedes o argueiro no olho do outro, mas não consegues enxergar a trave que há no seu. Observemos então se eu não estou sempre chamando o outro de autoritário, o outro de invejoso, se o problema não está na outra pessoa que é sempre fofoqueira. Imaginemos se nós não trazemos isso na nossa intimidade. Porque quando eu aponto o dedo para alguém, se a gente virar, tem 3 dizendo que há em nós aqueles mesmos aspectos a serem trabalhados. O benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira, chama isso de mecanismo de ressonância. Porque a boca fala daquilo que ainda há no coração. Só ressoa em mim quando eu falo da outra pessoa porque determinado aspecto ainda está na minha intimidade.
Uma quarta consideração para a gente se observar. Meditemos nos nossos momentos de explosão. Porque às vezes a gente explode, às vezes a gente diz assim, eu não gostaria de ter agido dessa forma, eu não gostaria de ter gritado, de ter berrado, eu acho que eu saí de mim. Em verdade, nós não saímos de nós. Nós entramos em nós, porque a gente vem negligenciando durante muito tempo o autoconhecimento. Uma quinta possibilidade da gente se autoconhecer. Observemos os nossos sonhos, porque os sonhos são os retratos do nosso inconsciente. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, nós sabemos que os nossos sonhos são momentos de desdobramento. Sim, é verdade. O nosso espírito está liberto, mas igualmente são momentos em que o nosso próprio espírito acaba entrando em contato com os nossos conteúdos do inconsciente. Aquilo vai ressoando dentro de nós e a gente enxerga através da simbologia onírica. Daí, às vezes eu quero ser uma pessoa pacífica e é legítimo o meu interesse, mas estou sempre sonhando que estou batendo, que estou apanhando, estou sonhando com guerra, com discussões. Será que a violência não está dentro de mim e eu não consigo enxergar? Será que o autoritarismo não está dentro de mim e eu ainda não consigo perceber? Daí, meus amigos, eu dei 5 possibilidades, mas existem várias outras. Que nós meditemos em nós, porque o autoconhecimento é um meio prático de nós progredirmos e de resistirmos ao mal. Mas quando fazermos essas coisas, façamos sem martírio, porque Deus nos ama. Jesus nos conhece até mais do que nós nos conhecemos e nos ama do jeito que nós somos. E foi também Jesus, agora no Evangelho de João, que nos traz uma outra possibilidade de autoconhecimento notável. Quando ele nos coloca, vós sois deuses, porque tem muita gente que, fazendo a tarefa do autoconhecimento, acha que vai encontrar só aspecto negativo na intimidade. Mas nós já temos muita coisa boa. Nós já conseguimos ajudar muita gente. Nós já conseguimos ter o olhar positivo para tantos fatos da existência. Porque autoconhecer-se não é apenas enxergar o negativo, que precisa, num processo de autoaceitação e autoamor, ser trabalhado. Autoconhecer-se é igualmente enxergar o positivo que há dentro de nós. Porque se Jesus nos disse, vós sois deuses, é porque nós temos uma chispa do amor de Deus dentro de nós. Nós temos o DNA divino. Vós sois a luz do mundo. Nós temos luz dentro de nós. E podemos fazer brilhar essa luz, podermos a cada dia, em conhecendo a nós mesmos e as nossas possibilidades, nos transformar em pessoas melhores, nos transformarmos em arautos do bem, em pessoas que procuram servir mais, ser mais otimista, fazer todo aquele processo de, em me autoconhecendo, poder me autotransformar e seguir em paz. Daí, quando nós pensamos nesse mecanismo do conhece-te a ti mesmo, é uma grande ferramenta para que nós possamos viver os dias atuais. Não nos recusemos a fazer esse processo. Não deixemos que a correria do dia a dia nos coloque sempre voltados à materialidade. Porque a semelhança daquele lenhador, o mestre nos convida todos os dias, entra na floresta. Não são florestas externas, não são nos aquinhoarmos cada vez mais dos bens do mundo, porque nós somos espíritos imortais. Como dizia um autor junguiano, James Hollis, entrar na floresta é adentrar nos pantanais da própria alma e construir ali um oásis para que nós sejamos cada vez mais arautos do bem, arautos do Evangelho. Agradeçamos então ao Senhor da vida, agradeçamos a Jesus, peçamos que Ele se mantenha conosco, nos ajude a nos autoconhecer e nos dê a sua paz. Muito obrigado por tudo, Jesus. Beijo grande
meus amigos, e até semana que vem.